Em Santos, não são apenas os navios que chegam no porto. Algumas coisas nunca saíram de lá. Santos tem mais de 500 anos de história. É o porto mais movimentado da América Latina. Milhões de pessoas já passaram por essa cidade, mas nem todas partiram. Hoje você vai descobrir por que Santos acumula mais relatos sobrenaturais que qualquer outra cidade litorânea do Brasil. E o que aconteceu no Hospital Anacosta em 1987 vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre vida e morte. Relato 1. Eu trabalho como vigia noturno no Porto de Santos há 15 anos. Meu turno é das 10 da noite às 6 da manhã. Já vi muita coisa estranha nesse tempo, mas o que aconteceu na madrugada de 15 de março do ano passado ainda me deixa sem dormir direito. Era uma quinta-feira comum. Chuva fina, neblina vinda do mar. O porto fica meio fantasmagórico nessas noites, mas depois de tantos anos você se acostuma. Minha ronda inclui os armazéns de 1 a 10, mais o pátio de contêineres. 2h30 da madrugada, estava checando os cadeados do armazém 7, quando ouvi um barulho estranho. Parecia corrente sendo arrastada no chão. Pensei que fosse algum equipamento mal amarrado balançando com o vento. Mas o barulho não parava. Era constante, como se alguém estivesse arrastando uma corrente muito pesada pelo chão de concreto. Peguei a lanterna e fui investigar. O som vinha da direção dos armazéns mais antigos, próximos ao cais. Quanto mais me aproximava, mais claro ficava. Não era só uma corrente, eram várias, e havia passos também. Passos de muitas pessoas caminhando devagar. Cheguei no armazém 5 e o som parou de repente. Silêncio total. Só o barulho das ondas batendo no cais e a neblina engolindo tudo. Fiquei parado uns 5 minutos, escutando. Nada. Voltei para minha ronda normal. Meia hora depois, estava no armazém 9 quando vi as sombras. Do lado de fora, através das janelas altas, passavam silhuetas de pessoas. Uma fila comprida de pessoas caminhando devagar na direção do mar. Achei estranho porque não há nada naquela direção além do cais antigo. Saí para verificar e não vi ninguém. Absolutamente ninguém. Voltei para dentro do armazém e olhei pela janela novamente. As sombras continuavam passando, uma atrás da outra, todas na mesma direção. Foi aí que meu sangue gelou. Quando olhei pela janela do armazém 7, vi uma fila de pessoas andando em direção ao mar. Homens, mulheres, algumas crianças, roupas antigas, bagagens na mão. Mas elas não tinham reflexo no vidro. Eu conseguia ver através do vidro, mas quando olhava diretamente pela janela, elas estavam lá. Quando tentava ver o reflexo no próprio vidro, não havia nada. Fiquei observando por uns 10 minutos. Eles simplesmente continuavam caminhando, sempre na mesma direção. Nunca acabava a fila. Saí do armazém e corri até o cais. Nada, nem pegada na areia molhada. No dia seguinte, contei para meu supervisor. Ele riu da minha cara. Disse que era cansaço, que todo vigia noturno vê coisa depois de alguns anos. Mas eu sei o que vi, e desde aquela noite, toda vez que faço a ronda perto do armazém 7, sinto que estou sendo observado. Relato 2. Eu trabalho como enfermeira no Hospital Anacosta há 8 anos. Sempre pego o plantão da madrugada porque paga melhor e meus filhos ficam em casa com meu marido. O hospital é antigo, foi fundado nos anos 40. Tem aquela arquitetura meio sombria, corredores longos, pé direito alto. Durante o dia é movimentado, mas de madrugada fica bem quieto. Meu setor é o 4º andar, ala de internação. Geralmente ficam pacientes que precisam de observação, nada muito grave. Tenho que fazer ronda a cada 2 horas, verificar medicação, sinais vitais. Em março do ano passado, começaram a acontecer coisas estranhas. Primeiro foram pequenas coisas. O elevador social parava no 4º andar sozinho, às vezes 2, 3 vezes por noite. As portas abriam, ficavam abertas uns 30 segundos e fechavam. Eu estava na recepção do andar e via perfeitamente. Ninguém chamava o elevador. Ninguém saía ou entrava. Falei com a manutenção. Eles disseram que ia ser verificado, mas nunca resolveram nada. Depois começaram os relatos dos pacientes. Senhora Margarida, do quarto 408, disse que via uma mulher de branco andando no corredor durante a madrugada. Não era enfermeira porque não usava crachá e não entrava nos quartos, só andava de um lado para o outro. Senhor João, do 410, falou a mesma coisa. Disse que a mulher parecia estar procurando alguma coisa.
No começo eu não dei importância. Paciente internado às vezes fica confuso, principalmente idoso. Mas aí outros pacientes começaram a relatar a mesma coisa. Sempre uma mulher de branco, sempre andando no corredor, sempre durante a madrugada. Na noite de 15 de março, estava organizando medicação quando ouvi passos no corredor. Passos lentos como de alguém que não tem pressa. Olhei pela porta da sala de medicamentos. O corredor estava vazio, mas eu continuava ouvindo os passos. Saí da sala e o som parou. Voltei para dentro e os passos recomeçaram. Isso aconteceu umas 5 vezes. Toda vez que saía da sala, o barulho parava. Toda vez que entrava, recomeçava. Resolvi fazer a ronda mais cedo. Peguei a prancheta e comecei pelos quartos do final do corredor. Quando cheguei no quarto 412, a porta estava entreaberta. Estranhei porque sempre mantemos as portas dos quartos vazios fechadas. Empurrei a porta devagar e acendi a luz. A cama estava arrumada, mas havia a impressão de um corpo no colchão, como se alguém tivesse deitado ali há pouco tempo. Olhei a ficha na porta para confirmar se o quarto estava mesmo vazio. Meu coração quase parou. Na ficha do quarto 412 estava escrito: paciente Maria Santos, óbito 15 de março de 1987. Mas o quarto estava ocupado. Pelo menos era o que dizia no sistema. Paciente internada sem previsão de alta. Corri para a recepção e conferi no computador. O quarto 412 constava como ocupado por Maria Santos, internada há 37 anos. Chamei a supervisora de plantão. Ela disse que era erro do sistema, que ia ser corrigido. Mas quando voltamos para o quarto, a porta estava fechada e trancada por dentro. Tivemos que chamar a manutenção para abrir. Quando entraram, o quarto estava vazio, mas a impressão na cama ainda estava lá. Nunca mais peguei plantão no quarto andar. Pedi transferência para o pronto-socorro. Até hoje, quando passo pelo quarto 412, sinto um frio na espinha. Relato 3. Eu trabalho como segurança noturno no Museu do Café há 6 anos. O prédio é lindo, histórico, construído em 1922. Era a antiga Bolsa do Café de Santos. Durante o dia recebe centenas de visitantes. À noite fica só eu e o silêncio. Meu turno é das 11 da noite às 7 da manhã. Tenho que fazer ronda a cada hora. Verificar todas as salas de exposição, o auditório, as salas administrativas. O prédio tem 3 andares e um subsolo. É grande, com muitos corredores e salas. Mas depois de 6 anos você conhece cada barulho, cada sombra. Em março do ano passado, começaram a acontecer coisas que não conseguia explicar. A primeira coisa estranha foi o cheiro. Durante a madrugada, principalmente entre 2 e 3 horas, o prédio inteiro ficava com um aroma forte de café. Não era o cheiro dos grãos da exposição, era café fresco, como se alguém tivesse acabado de preparar. O cheiro era tão forte que chegava a dar água na boca. Procurei por todo lugar. Pensei que algum funcionário tivesse esquecido uma cafeteira ligada. Nada. O cheiro simplesmente aparecia e desaparecia. Depois vieram os sons, vozes sussurrando nos corredores, sempre em francês. Eu reconhecia porque minha avó era francesa e falava comigo quando eu era criança. Não conseguia entender tudo, mas ouvia palavras relacionadas a café. Preços, quantidades, qualidade dos grãos, como se pessoas estivessem negociando. As vozes vinham sempre da sala principal, onde ficava a antiga mesa de negociações. Quando chegava lá, o som parava. Na madrugada de 15 de março, aconteceu o mais estranho. Estava fazendo a ronda das 2 horas quando ouvi um barulho diferente. Parecia máquina de escrever. Segui o som até a sala de exposição do 2º andar. Lá tem uma máquina de escrever antiga, dessas de ferro pesadas. A máquina estava funcionando sozinha. As teclas se moviam, a fita corria, o papel subia. Mas não havia ninguém digitando. Cheguei perto e vi o que estava sendo escrito. A máquina estava digitando sempre a mesma frase. O navio não chegou. O navio não chegou. O navio não chegou. Fiquei uns 5 minutos observando. A máquina não parava. Sempre a mesma frase. Em português. Quando me aproximei para tocar na máquina, ela parou de repente. O papel estava lá,
cheio da mesma frase repetida dezenas de vezes. Arranquei o papel e levei para casa. No dia seguinte mostrei para meu supervisor. Ele disse que ia verificar se a máquina não estava com problema elétrico. Mas eu sei que não era problema elétrico. Aquela máquina é de 1925. Não tem nada elétrico nela. Desde aquela noite, sempre que passo pela sala da máquina de escrever, sinto que alguém está me observando. Uma vez tentei pesquisar sobre navios que não chegaram ao Porto de Santos. Descobri que em março de 1923, exatamente 100 anos antes do que presenciei, um navio mercante francês naufragou próximo ao litoral. O navio trazia imigrantes e uma carga valiosa de café. 127 pessoas morreram no naufrágio. O navio nunca chegou ao porto. Será coincidência que todos esses relatos acontecem sempre no mesmo período do ano, sempre em março, sempre próximo ao dia 15? Será que Santos guarda mais do que história em seus prédios antigos? Eu passei anos pesquisando registros antigos da cidade. No Arquivo Histórico de Santos, encontrei documentos de 1920 a 1950 que contam uma história que poucos conhecem. Em 15 de março de 1923, o navio mercante francês Belle Époque naufragou a 2 quilômetros do Porto de Santos. Tempestade forte, mar revolto. O navio partiu-se ao meio e afundou em menos de 1 hora. 127 pessoas morreram, entre elas famílias inteiras de imigrantes franceses que vinham buscar uma vida nova no Brasil. Os corpos que foram encontrados receberam sepultamento coletivo no cemitério da Consolação. O cortejo fúnebre passou exatamente pelos locais onde hoje ficam o Porto de Santos, o Hospital Ana Costa e o Museu do Café. Quando cruzei as datas dos relatos com as fases da Lua, descobri que todos aconteciam na mesma data, 15 de março, aniversário do naufrágio. Será que as almas dos passageiros do Belle Époque ainda procuram o caminho que nunca puderam completar? Santos carrega em suas ruas mais do que história, carrega memórias que se recusam a partir. Carrega a dor de quem nunca chegou ao destino sonhado. Até hoje, moradores da região portuária relatam avistamentos de pessoas com roupas antigas caminhando pela orla durante a madrugada, sempre no mês de março, sempre na direção do mar. Será que ainda procuram um navio que nunca chegou?